pergunta o seguinte, ó, tem alguma relação entre instinto e natureza humana em Foucault? Acho que do ponto de vista crítico, sim, né? O instinto, assim como a natureza humana, não são assumidos como dado e nem são um objeto a ser buscado. O Foucault fala de desejo bastante, né? E a palavra desejo, como conceito, eu acho que ela funciona mais como vontade, no sentido nietzschiano, né? O motor da expansão, e não necessariamente relacionado a instinto biológico, enfim. Então, de um ponto de vista crítico, sim, existe uma relação entre instinto e natureza humana na medida em que não são dados e não são objetos para serem encontrados, né? Para serem encontrados e definidos historicamente. Você gostaria de complementar? Sim, exato. Instinto e natureza humana são enunciados que ganharam uma predominância muito forte do século XIX para cá, em ambientes clínicos, cumpre um papel importante, né, de administração de corpos, de individualização dos corpos, né? É, e são dispositivos, né, que podem ser acionados para se aferir ali ao grau de, enfim, de sucesso de um determinado corpo ou não, né? São mecânicas de poder, né? De intervenção do poder no corpo. Você falar sobre o instinto do corpo, sobre a natureza do corpo, né? A partir do momento que você está falando da natureza do corpo, você pode tanto estar falando de uma natureza que vai ocorrer simplesmente espontaneamente ou uma natureza que deve ser de algum jeito e não de outro, né? E em geral é isso. Quando nós tentamos elencar o que é a natureza, a gente precisa fazer uma seleção. A natureza é isto e não aquilo, né? Enfim, estou viajando já. E aí, Do acho ponto de que vista da discussão política institucional, assim, e do ponto de vista do entendimento de projeto de sociedade, essas coisas, eu acho que até o exemplo do Habermas é interessante para entender essa coisa do instinto, né? Porque a solução habermasiana ela está totalmente calcada numa desconsideração do instinto na medida em que se opõe à razão e à possibilidade da comunicação deliberativa para se chegar até um ponto em comum, onde aí, por sua vez, se teria uma administração democrática da sociedade. O que faz naturalmente com que um Lula dos anos 80 falando para outras pessoas de uma maneira esbravejada em vários momentos, se assemelha a um animal, né? Alguém que é um animal gritando, como alguém que não tem civilidade. No limite, perdeu a razão, né? Perdeu a razão. É só instinto. é curioso, porque, veja, né, os dois candidatos que são mais instinto são os candidatos que mais que conseguem, de alguma forma, serem fenômenos de massa aqui no Brasil. O discurso do Lula e o discurso do Bolsonaro, eles diferem largamente do discurso do Ciro Gomes. O discurso do Ciro Gomes, se você pega ele no debate, é uma coisa assim, a taxa Selic foi a maior da história, os bancos lucraram não sei o que lá. E aí, eu fico imaginando, assim, uma pessoa que não tem muita instrução como meu pai, assim. Meu pai, se eu falar para ele de taxa Selic, ele não tá nem aí, sabe? Ele não tá nem aí. E aí você pega o exemplo do Lula, o Lula fala o quê? O Lula fala da picanha, da picanha. A picanha que tá lá na mesa, ou seja, ele tá lidando ali com uma experiência sensível mesmo, né? Sim. De um afeto quase. E o Bolsonaro também. Claro que o Bolsonaro não fala de picanha, mas ele fala o quê? De Deus, da família, né? Dessa coisa meio
ufanista, sabe? Então, os dois mexem com essa questão mais imediatamente sensorial, né? E os dois são, aqui no Brasil, fenômenos de massa.